tocar com vocês aqui neste vídeo sobre algumas questões que estão acontecendo no Fortaleza hoje, que ilustram muito bem que o momento não é dos melhores, evidentemente, né? E que na verdade são questões bastante polêmicas, né? Acho que tem aí o problema, né, do tratamento, e acho que esse é o principal problema aí, inclusive o maior motivador da minha vinda aqui a este vídeo, né? Mas o tratamento dado ali ao Luciano Casqueiro, que é um jornalista importante, e que merece um pouco mais de consideração, né? A hipótese de um leão de chácara, porque não há outro nome para isso, né? Aparecer diante do jornalista para determinar o que ele tem que perguntar, né? E sobretudo, usando ali uma artimanha, usando de uma narrativa que para mim é das piores possíveis, não da narrativa, de uma postura que é das piores possíveis, do tipo de, tem lá o coitadinho que não sabe se defender, então eu vou defender o coitadinho, né? Então o Vojvoda não é um coitadinho. O Vojvoda nunca foi um coitadinho, é uma pessoa do bem, né? Não preciso nem falar da competência dele como técnico, o maior técnico da história do Fortaleza, evidentemente, o que não significa que ele não possa errar, tem errado demais, barbaramente, brutalmente, e precisa ser muito questionado também por esses erros que ele está cometendo neste momento, muitos erros, e ele tem, na verdade, ali, né, na maior parte das vezes, ele tem tido uma elegância muito grande quando ele responde a perguntas complicadas, perguntas difíceis, mas que precisam acontecer neste momento. A pergunta, né, do porquê o Galhardo ainda é um jogador, né, ainda é um jogador da preferência do Vojvoda, e aí quando você configura essa pergunta, você fala quem é o padrinho do Galhardo, eu não vejo grande problema nisso, tá? Eu não acho que isso seja um grande problema, né? Mas a pergunta, né, por que o Galhardo ainda é patrocinado pelo técnico dessa maneira, empoderado pelo técnico dessa maneira, é uma pergunta absolutamente legítima diante do momento, não somente do Fortaleza, mas sobretudo do Galhardo, que é um jogador que tem tido um desempenho muito ruim, né? Então, para mim, a hipótese de um leão de chácara aparecer diante do jornalista pós, né, coletiva, para fazer para ter esse tipo de conversa, para mim é um negócio assim, eu não consigo conceber isso num Fortaleza que eu presumo ser extremamente moderno hoje como clube de futebol, que tem uma gestão que para mim é a gestão com os melhores dirigentes hoje no futebol brasileiro. Estou falando isso o tempo inteiro, né, falo isso o tempo inteiro, né, quem me conhece, tem muita gente que me conhece, inclusive de Fortaleza, inclusive da comunidade do Leandro Pissi, né, que já ficou contra o meu trabalho, que já me atacou, né, e muitas vezes aí até exageradamente, né, assim como também tem muita gente que ficou ao meu lado em várias situações, mesmo quando eu não tinha razão, né. Então a questão é basicamente a seguinte, né, me incomoda muito esse tipo de, sabe, de proteção a quem aparentemente sabe se defender, né. E claramente que a pessoa que vai lá se fazer de leão de chácara não está ali presente em virtude de um possível pedido do técnico, né? Então o que leva essa pessoa a fazer esse tipo de coisa, esse profissional a fazer esse tipo de coisa, é obviamente questionável. E importa muito, muito mesmo aos dirigentes do Fortaleza, neste momento, que façam uma reflexão sobre o comportamento do seu colaborador. Aqui o Josa Novaes, neste canal aqui, está falando para demitir o colaborador, tá? Eu não estou falando isso, de jeito nenhum. Quem sou eu para fazer um negócio desse? Estou apenas aqui pedindo que haja uma reflexão sobre o comportamento, porque se de fato esse comportamento foi dessa maneira mesmo, e eu presumo que sim, né? Então a gente já viu ali na própria pergunta ali uma tentativa de interferência, né? Então é necessário que haja ali um esclarecimento sobre posturas e que essas posturas sejam atreladas ao caráter moderno hoje do clube Fortaleza. Porque essa postura não é moderna, essa postura não tem nada a ver com um projeto de clube que é, hoje, neste momento, no futebol brasileiro, extremamente diferenciado, né? Então, agora, precisamos também entender por que tudo isso está acontecendo. Porque tem gente que não quer ver, não quer reparar, não quer se dar conta de que temos um problema. Até quando vamos achar que não tem um problema? Até quando vamos ficar falando aqui que está tudo bem com o projeto? Porque este também é um outro problema que se institui, né? Essa oposição, essa falsa polaridade aí, né? Então você tem um projeto aqui, tem aqueles que são contra o projeto do outro lado. Num polo o projeto que é maravilhoso e no outro aqueles que são os derrotistas, aqueles que querem implodir um projeto extremamente vencedor. As críticas podem perfeitamente existir num polo daqueles que olham para o projeto e percebam em alguns momentos em que ele tem os seus problemas, e no outro polo a gente sabe perfeitamente que por mais que o projeto seja bom, ele tem suas falhas
né? Falhas, inclusive, que os próprios dirigentes devem enxergar algumas delas, né? E devem melhorá-las, né? A questão é, por que os dirigentes do Fortaleza não podem também ter limites, né, na observação dos problemas, né, que estão permeando esse projeto? E se, de fato, eles têm limites na observação dos problemas que afetam o projeto do Fortaleza hoje, qual é a questão? Qual é a dificuldade de aceitar as críticas, né? As críticas, sobretudo as construtivas, porque, veja, os dirigentes do Fortaleza podem reclamar de tudo, aí da perseguição de alguns e tudo mais, contudo, o Fortaleza hoje é um dos clubes do Brasil, né, da Série A, inclusive, que menos é criticado proporcionalmente, tá? Porque a generosidade de muitos, né, inclusive com essa gestão, é tão profunda que, inclusive, aumenta até o constrangimento da própria crítica. O ato de criticar, às vezes, ele se veste de constrangimento em virtude do reconhecimento dessa pessoa que está criticando sobre a grandeza do que é esse Fortaleza de hoje, sobre a grandeza do trabalho do dirigente do Fortaleza, né? Então, em virtude do reconhecimento de tudo de bom que eles fizeram para o clube, em virtude disso, eu tenho até dificuldade para fazer, em alguns momentos, algumas observações críticas, né? Ainda que a minha crítica seja construtiva, eu tenho dificuldade para fazer em alguns momentos, porque o meu agradecimento ao que esses dirigentes fizeram é muito profundo, né? Então, a generosidade para com Fortaleza é muito maior e ela, inclusive, evita com que muitas outras críticas apareçam como aparecem em outros clubes de futebol aqui no Brasil. Eu posso falar disso porque eu acompanho todos os clubes, eu estou aqui num ambiente aqui de clubes gigantescos, como é o Fortaleza, inclusive, né, que é o ambiente aqui de São Paulo, aqui do Sudeste, né, que me faz ver com mais profundidade o que acontece também nos clubes do Rio de Janeiro, das Minas Gerais e assim por diante, né? Então a generosidade da torcida para com os problemas do Fortaleza faz com que o olhar para o problema seja um olhar muitas vezes constrangido. Faz com que as críticas ao projeto do Fortaleza muitas vezes sejam críticas difíceis de serem feitas. Só que quando elas são feitas, elas nunca vão ser aceitas. É isso. Precisam ser aceitas até para o próprio benefício do projeto do Fortaleza. Diante disso aí, gente, deixa eu entrar agora um pouquinho na coletiva do Paes, né? Quando ele pontua questões sobre o Pedro Augusto. E aí eu acho que o Marcelo Paes está completamente equivocado quando ele fala que ninguém, a palavra ninguém é muito importante nesse caso, ninguém criticava o Pedro Augusto antes de perder o pênalti ali na final da Copa Sul-Americana. E aí ele se equivoca, porque eu, por exemplo, venho criticando o Pedro Augusto há muito tempo, enquanto perfil de contratação. É claro que o Marcelo Paes ele não precisa se importar com a existência de Josa Novaes e o seu canal. Quem é Josa Novaes? Muito pouco, gente. Ou quase nada nesse meio, né? Eu tenho apenas um canal aqui no YouTube, hoje não tenho nenhum tipo de... não trabalho mais, não faço as minhas viagens, não presto mais assessorias. Hoje eu não trabalho em nenhum meio de comunicação, não trabalho mais não trabalho em rádio, não vou mais para as rádios como eu ia, para a TV como eu ia no passado, mesmo como convidado. A ESPN era uma casa que sempre me chamava, inclusive, para dar entrevista, para fazer várias participações, né? Eu não estou mais em nenhum canal comentando o jogo, como já aconteceu, por exemplo, no canal importante, aí no Band Esporte, quando eu fui comentarista do futebol colombiano, né? Então eu não estou em lugar nenhum, eu apenas tenho hoje em dia o meu canal no YouTube. Então o Marcelo Paes não precisa saber que eu existo. Mas até para que o não saber que eu existo e que as minhas críticas existem, até para que tudo isso ganhe mais legitimidade, né? Se me permite a observação, até mais honestidade intelectual, tá? Intelectual, não estou falando aqui do homem Marcelo Paes, não estou tocando nesse ponto. Até para que tenha muito mais legitimidade a crítica dele, ele pode fazer à vontade, mas ele não pode usar a palavra ninguém. Porque ele vai para uma totalização completamente equivocada. Quando ele fala ninguém, ele torna legítima a crítica de todo mundo que fez essa observação contra o Pedro Augusto antes e que ele não sabia que essas observações foram feitas, né? Então, na verdade, algumas pessoas eu fiz e outras pessoas também fizeram. O Marcelo não pode saber de todas as pessoas do mundo que criticavam o Pedro Augusto antes. Eu criticava, porque para mim o Pedro Augusto não é perfil para o Fortaleza. O Marcelo acha que para mim não é. Para mim não é porque perdeu o pênalti, não era antes. Perder o pênalti para mim ali foi algo realmente muito, muito circunstancial. Algo que de fato acontece. Claro, ele tem um problema ali de bater com a perna errada, com a outra perna. Ele já fazia isso, inclusive antes que alguém me acuse. Mas ele bateu também com a perna trocada. Quando ele estava no tom dela, sim, bateu e acertou. Sim, bateu e errou. E errou muito mais do que acertou também. Mas continua cometendo esse tipo de erro, né?
Então, na verdade, eu já criticava ele antes. Hoje, eu venho criticando muito o Sacha, que para mim é um jogador, no máximo, útil para o Fortaleza. E enquanto jogador útil, precisa ser muito bom, porque quando não é muito bom, o jogador útil se torna um jogador inútil, né? E aí eu tô falando do profissional do futebol. Eu venho criticando perfis de contratação, como por exemplo do Tobias, né, que é um jogador que alguém precisa explicar por que esse jogador foi contratado. Eu tenho feito críticas sim ao Cifec, que para mim hoje a gente precisa entender qual é o trabalho do Cifec, porque se de fato eles têm essa independência para fazer o trabalho deles, algo que eu acho muito importante no futebol brasileiro, que os clubes deem realmente independência para a sua equipe de prospecção de mercado, né? Então a gente precisa entender, na verdade, que o Cifec está fazendo um trabalho muito ruim. Que os profissionais que lá estão talvez não tenham toda essa eficiência. Por quê? Porque eles, em teoria, são os grandes responsáveis por buscar perfis que seriam adequados para o Fortaleza do passado e que hoje talvez não sejam tão adequados assim. E para a raiva de alguns que vai chegar, não sei o que tal, eu já estou deixando claro aqui que eu, José Novales, também sou uma pessoa que sempre falei em cotas. Você pode perfeitamente não contratar jogadores com baixo rendimento, que vem sinalizando nas temporadas o seu rendimento ruim e que por isso talvez não se adapte ao clube, talvez não seja uma boa contratação. Para esse tipo de perfil de jogador, eu sempre falei aqui, pode e deve haver uma cota, você não pode fazer disso uma norma. Dá para contratar um ou dois que está com um rendimento ruim, mas não pode ter, neste tipo de ação, uma prática corriqueira, né? Também falei a mesma coisa do jogador útil. É possível ter sim um ou outro jogador útil, tem que ter uma cota para esse tipo de contratação. Tem que ter uma cota para repatriar jogador que ninguém nunca ouviu falar dele, jogador que joga em Brunei, Bandar Seri Begawan, né? Bandar Seri Begawan, na verdade, é a capital do Brunei, né? Lá em Nauru, lá em Tuvalu, lá em Tokelau, entende? Lá em Papua Nova Guiné, né? Enfim, pode contratar jogador de todos esses lugares aí. E muita gente, se esse jogador der certo, em 300, vai falar, pô, que trabalho interessante dessa equipe de prospecção, né? Então acho que tem que ter uma cota para isso, mas é preciso entender. Se o jogador joga hoje em Brunei, se o jogador joga hoje em Myanmar, né? Se o jogador joga hoje na Guiana, né? Se o jogador hoje ele está atuando ali nas Maldivas, né? Se o jogador está atuando hoje nas Ilhas Reunião, né? Esse jogador, ele pode perfeitamente ser um bom jogador. Mas se você contrata isto de forma corriqueira e não faz disso uma cota, é muito provável que dê tudo errado. Porque o jogador que joga nas Ilhas Reunião, o jogador que joga em Tokelau, provavelmente não vai ser um jogador importante para o Fortaleza. Se ele joga em Tokelau, ele talvez não seja um jogador de fato importante para o Fortaleza, né? Então é muito importante. Então eu tenho feito essas críticas aqui. Então, na verdade, há inúmeros problemas no projeto do Fortaleza. Sim, um projeto que é maravilhoso, mas tem problema. Qual é a questão? Por que não podemos fazer um debate sobre isso? Né? Então, eu acho que essa polêmica, né, dos dirigentes não vem numa boa hora. Acho que a comunidade de Fortaleza precisa entender que é o momento de unir forças aí para saber o que está acontecendo e saber. Agora, quem é que quer unir forças? Será que os dirigentes estão dispostos mesmo a ouvir as críticas? Se não estão, quem é que vai querer ajudar? Porque aqueles que quiserem ajudar, na verdade, vão ter, na verdade, possibilidade para fazê-lo? Não é essa, aparentemente, né, a demonstração ali a demonstração que tem dado aí a gestão do Fortaleza em relação à possibilidade de ajudar. Estão achando que vão conseguir resolver tudo sozinhos, estão cometendo erros e não quero ouvir os outros, não quero ouvir aqueles que de fora estão falando que tem coisas erradas, coisas equivocadas nesse projeto. Então, a começar por essa abordagem aí do assessor de imprensa ao Casqueiro. É necessário, por exemplo, que haja uma resposta do clube em relação a esse tipo de coisa. O jornalista fez ali depois observações no programa ali e tal. Os dirigentes precisam responder a isso aí, né? Quanto à questão, por exemplo, do Pedro Augusto ser tratado aí de uma forma, o ataque ao homem, né, e não ao jogador. Eu tô totalmente com o Marcelo Paes em relação a isso. É muito importante a gente enxergar o jogador por trás do homem. Mas é muito importante entender também que o torcedor, ele é o torcedor. Né? Quando o Marcelo, por exemplo, na entrevista, ele fala, eu não estou falando da torcida, eu estou falando tal, não sei o quê. Veja, quem fez provavelmente a abordagem ali, estamos falando do Saulo, por exemplo, estamos falando também de um torcedor. Também é um torcedor, entende? Eu, por exemplo, evidentemente que eu discordo do Saulo quando ele fala que tem nojo do jogador tal, né? Agora, eu quero também tentar entender qual foram as circunstâncias ali emocionais que o fizeram a fazer tal declaração. Tá certo ou errado? Gente, tá errado. Mas se eu entendo também como um torcedor, eu preciso entender que o torcedor é uma instituição que às vezes vai errar, que às vezes vai falar coisas com as quais a gente não concorda, que nem sempre vai estar certo na sua análise, na sua abordagem, nas suas palavras.
Entende? É claro que é um torcedor que tem muita relevância, por quê? Porque se institui ali como um influenciador, né? O seu trabalho no canal também o configura como jornalista, né? Então, na verdade, é claro que aí há também uma certa responsabilidade que o que o Saulo precisa ter, e certamente ele tem pensado muito sobre isso, né? Agora, eu acho que o erro se coloca muito mais ali, se insere no erro de um torcedor, né, do que de qualquer outra coisa. E aí, como um torcedor, eu preciso entender também que ele tem o direito de ficar insatisfeito com algumas situações. Né? Ele tem o direito de ficar. Porque, na verdade, o que fez o jogador ali no final foi algo muito decepcionante para o torcedor. Né? E aí, assim, eu não vou usar a palavra, tenho nojo tal, vou tentar não atacar o pessoal, embora às vezes eu faça até de forma equivocada, não sou perfeito, né? Então eu discordo aí do Saulo, nesse caso aí, porque eu não faria isso, mas eu consigo entender, e eu quero entender. O mais importante é isso, né? Eu quero entender, eu preciso querer entender mesmo a natureza das piores críticas possíveis, para que neste momento eu consiga, assim, apaziguar as emoções aqui na comunidade de Fortaleza, né? E fazer com que as pessoas muito mais ajudem o projeto do que o contrário, né? Eu acho que é muito importante neste momento que haja lucidez sobre tudo o que está acontecendo com Fortaleza, né? Eu acho que, assim, precisar do presidente, do Marcelo Paes ali, do Alex ali, enfim, naquele momento ali para... sinceramente, eu não acho que aquilo... Eu não acho que foi tão importante assim a presença deles ali para aumentar ainda mais essa polêmica. É importante reconhecer o seguinte, existe sim problemas da contratação de alguns jogadores. Existe sim. Existe sim. Quando Alex fala, por exemplo, do Cifec, do trabalho do Cifec, que era muito elogiado e tal, também não era tão elogiado assim por todo mundo, né? Mas felizmente o Alex não usou a palavra, todo mundo falava do Cifec, né? Ou ninguém criticava o Cifec, ele não usa essa palavra. Então, nesse sentido, ele não comete o erro do Marcelo que fala, ninguém criticava o Pedro Augusto antes. Eu criticava, Marcelo. Você não precisa saber que eu existo e que eu critico o Pedro Augusto. Você não precisa saber, por exemplo, que eu estou aqui para te defender nos piores momentos possíveis. Você não precisa saber também que eu te defendi, inclusive, com jornalistas importantes aqui do Sudeste e com os quais eu arrumei até inimizade. Você não precisa saber de nada disso. Não é necessário, né? Tem gente em Fortaleza que acha que eu não gosto de você, da sua gestão, e que pararam de me seguir, pararam de comentar meu trabalho, pararam de, enfim, e que inclusive viraram haters do meu trabalho e da minha pessoa. Essas pessoas não sabem o quanto eu defendo outros dirigentes do Fortaleza, o quanto eu defendo Fortaleza, né? E tive sim inimizades, tive problemas, e tive inclusive fechamento de portas aqui de um clube de futebol por influência de um jornalista importante, por defesa a você, Marcelo Paes, e aos dirigentes do Fortaleza. Você não precisa saber de nada disso. E não tem nenhum problema se você não sabe de nada disso. Até porque foi eu que quis fazer essa defesa. Você não tem nada a ver com isso. Eu quis. E eu fiz por respeitá-lo muito como dirigente de futebol. Você não precisa saber de nada disso. Agora, você não pode usar a palavra ninguém, neste caso aí, para falar que é sobre o Pedro Augusto, que ninguém o criticava antes e que agora eles estão criticando. Porque eu o fazia antes. Né, como estou fazendo agora, e que eu vou continuar a fazer, ainda que, veja, não é que eu vou criticar o jogador, eu critico ele como jogador, como perfil contratado, e vou elogiá-lo muito quando ele acertar, e vou criticá-lo quando ele errar, independente dos erros e acertos do Pedro Augusto a partir de agora, né, independente do Pedro Augusto virar um grande jogador para a Fortaleza, né, a ideia que permeia a busca do Pedro Augusto é uma ideia errada, entende? De buscar exagerar na busca de jogadores que podem ser no máximo úteis para o Fortaleza. Essa ideia está errada. E essa ideia eu vou criticar sempre. O Pedro Augusto pode perfeitamente virar o melhor jogador do Fortaleza. Ainda assim está errado. O Galhardo pode perfeitamente virar o maior jogador do futebol brasileiro. Mas a contratação do Galhardo foi uma contratação complicada, porque era um jogador que sinalizava no passado que tinha problemas. Felizmente, em termos de comportamento, ele não tem causado os problemas que ele causava nos outros clubes, mas o rendimento dele, hoje, é um rendimento muito ruim. O rendimento do Galhardo hoje é um rendimento semelhante ao que ele vinha fazendo na Espanha, né? É um rendimento semelhante ao que ele fazia antes daquela participação dele no Internacional, ou seja, um rendimento ruim, né? Ele teve seus momentos bons no Fortaleza, foi muito elogiado por isso, agora que ele está tendo um rendimento ruim no Fortaleza, ele precisa ser criticado por isso. Precisamos até esquecer que ele foi contratado no ano passado, enfim, que ele vai para o Fortal aí, né? Fortal aí. A gente tem que olhar para o comportamento dele dentro de campo. Entendeu o seguinte, quando ele fez muito bem pelo Fortaleza, ele foi elogiado. Neste momento que ele não está jogando nada no Fortaleza, ele precisa ser criticado também. O que está acontecendo? E aí, se o técnico banca o jogador o tempo inteiro, o técnico está, inclusive, deixando de proteger o jogador que está no momento ruim. Daí, inclusive, a importância da pergunta do repórter. O repórter, ele toca neste ponto. O jogador não deveria ser preservado?
Então, quando o jogador é exposto dessa maneira como acontece, não jogando absolutamente nada, né? Então, na verdade, tem outras pessoas que também são responsáveis pelo que está acontecendo. Então, no caso, o Vojvoda. Então, a pergunta ali ganha ainda muito mais relevância diante desse cenário aí. Então, esse vídeo aqui é longo, poucas pessoas vão assistir, não tem problema, mas eu achava que eu deveria fazer, porque importa demais, né, que as pessoas entendam que tem algo em jogo aí, que é o projeto Fortaleza. E para que ele se mantenha, Fortaleza precisa parar de criar inimigos internos. Porque Fortaleza já tem muitos inimigos no futebol brasileiro no geral. Já tem muita gente que não gosta do Fortaleza. Aqui onde eu moro tem muita gente que odeia o Fortaleza. É isso mesmo. Não vem com essa história de que o Fortaleza é o segundo time do coração de muita gente hoje em dia. Para com isso. Não tem nada a ver. E quanto mais crescer, menos vai ser uma equipe simpática aos olhos dos torcedores, dos dirigentes e das pessoas no geral aqui no Sudeste. Entende? Fortaleza tem muito mais haters, muito mais inimigos do que possamos pensar. Né? Então Fortaleza não precisa criar os seus inimigos na sua própria comunidade. Tem que saber lidar muito bem ali com os problemas internos para que todo mundo se una. E aí, inclusive, né, fazendo ali um aceno até mesmo para, né, enfim, no geral, precisa ter muito mais união, muito mais diálogo e tal. E também é necessário entender, né? O dirigente de vez em quando não vai para entrevista, não fala um monte de coisa, não erra também um monte de coisa, não fica nervoso. O próprio técnico, o Vojvoda já teve um momento também. Lembra quando ele falou do Romero, né? Que o Romero entregou dinheiro para vocês, tal, não sei o quê. Tem dirigente que, tem técnico, inclusive o Vojvoda, um gentleman que às vezes vai lá e fala um monte de coisa absurda. Tem dirigente que às vezes fala um monte de coisa absurda. Tem torcedor que pode também, de vez em quando, falar um monte de coisa absurda. E por que o torcedor, nesse caso, tem que ser detonado? Porque também... Entende? Então é necessário entender que essas coisas acontecem. E neste momento, em vez de eu ir para o confronto, eu talvez precise chamar as pessoas para uma conversa, para o entendimento do que está acontecendo em benefício do próprio Fortaleza. É isso que eu penso. Muito obrigado pela generosidade de ficarem comigo aqui neste longo vídeo aí, né? Até o final.